Mentalizem a figura amorosa do nosso querido Mestre Jesus Cristo. Vamos ficar frente a frente com o Mestre. E dizer para ele tudo que nós acertamos. E tudo o que nós viemos buscar aqui no dia de hoje. E tenham certeza, nos será concedido de acordo com o nosso grau de merecimento. Isso foi preciso. Mais uma vez, mentalizando o Mestre, vamos orando junto com ele a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos desenvolver com muito amor, nosso irmão Apolo aqui. Nos dará a mensagem de hoje, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Desejamos que você seja muito feliz na sua expressão toda. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Casa nova, né? Grande, ó. Sobrou até espaço atrás para botar a cadeira. Isso tudo graças à colaboração de todos vocês, todos nós aqui que frequentamos. Bom, nós vamos falar hoje sobre oração. Tá? O Jean falou, acho que no mês passado, sobre conexão com Deus, né? E a oração. E aí, então, o tema hoje escolhido foi Ensina-nos a Orar. Tá? Eu me baseei bastante nesse livro Ensina-nos a Orar, de Álvaro Cristino, que ele vai nos trazer quais são as finalidades da oração, numa primeira parte. E na segunda parte ele vai nos trazer a oração do Pai Nosso, o que quer dizer a oração do Pai Nosso, definição da oração do Pai Nosso. Tá? Mas hoje nós vamos falar da questão da ensina-nos a orar, a oração. Pai Nosso, vamos deixar para uma outra oportunidade. E quando o nosso irmão Anderson aqui começou a oração, ele disse, vamos imaginar a figura do nosso Mestre Jesus. E muitas vezes a gente ouve então essa expressão, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, elevar nosso pensamento a Deus. Tá? Isso significa que nós temos que elevar a nossa vibração. Tá? Nós temos que entrar em conexão com o mundo divino, com o divino. Só que isso vai nos causar uma dúvida, porque como é que eu posso elevar meu pensamento a Deus? Como é que eu posso me conectar com Deus? Com Jesus é mais fácil. Tá? Jesus, a gente tem uma ideia da imagem de Jesus quando Jesus esteve encarnado na Terra. Então nos foi passado às gerações uma imagem, as pinturas de Jesus. Tá? Como é que ele se apresentava aqui. Mas e Deus? Como é que eu vou fazer essa conexão com Deus? Como é que eu vou me imaginar falando com Deus? Tá? Se é Deus, é algo que nós ainda não entendemos, nós não temos compreensão de Deus. Né? Então, devido à nossa pouca evolução, nós ainda temos essa dificuldade de imaginar como é que está Deus, onde é que está Deus. Muitas vezes nós vamos imaginar que Deus está no seu gabinete celestial, longe da gente. Como é que eu vou me conectar então com Deus? E Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, a primeira questão que ele vai nos trazer, ele nos traz um esclarecimento sobre Deus, para que nós possamos ter uma noção a respeito do Criador. Por isso ele pergunta o que é Deus. E aí então os Espíritos vão responder que é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então com essa resposta, Kardec, o Espiritismo, ele vem desmaterializar Deus. Tá? Ele vem nos mostrar que Deus não é aquele ser, aquela figura antropomórfica que nós tínhamos em mente. Tá? Então ele vem nos mostrar que Deus não é mais aquele ser cruel, aquele ser vingativo que condenava os seus filhos ao fogo do inferno por toda a eternidade. Então o Espiritismo, Kardec nos trouxe com isso, os Espíritos trouxeram um Deus que é Pai, onipotente, justo, soberano. E logo depois eles vão nos trazer também os atributos dessa divindade. Isso tudo para que nós possamos então ter uma noção mais aproximada, que nós possamos entender sobre o Criador, sobre Deus.
Então, para que a gente possa fazer essa sintonia, uma elevação, essa elevação vibratória, tá? Então é que nesse momento de elevação nós possamos sair dessas nossas questões do cotidiano, né? Que nós possamos ir para um lugar mais elevado, nós possamos pensar em algo mais elevado, possamos vibrar de uma maneira mais positiva. E aí nós vamos então começar a alcançar essa sintonia com os nossos benfeitores, com os nossos amigos espirituais. E quando a gente vai aprofundando isso, nós vamos então alcançando essa sintonia com Jesus. Mas e a sintonia com Deus ainda? Como é que eu posso fazer essa sintonia com Deus? Bom, os Espíritos nos disseram que Deus é o Criador. Então Deus ele está em toda parte. Deus ele não está lá no gabinete celestial. Tá? Deus lá não é mais aquela figura antropomórfica que nós tínhamos em mente, aquela figura cheia de emoções. Tá? Então Deus ele está em toda parte, ele sustenta o universo. Deus nos sustenta. Então Deus ele está em nós. Tá? Deus está aqui. Deus está em mim, em cada um de nós. Se nós pegarmos o livro Fonte Viva, Emmanuel diz que o Espírito ele traz em si o gene da divindade. Então Emmanuel está dizendo que quando nós somos criados por Deus, nós somos criaturas de Deus, todos nós carregamos então esse gene, todos nós carregamos esse DNA de Deus em nós. Então Deus está em nós. O apóstolo Paulo falava que nele nos movemos, vivemos e existimos. Então, através desse fluido cósmico universal, Deus ele espalha esse amor, ele espalha sua providência, sua presença em todos os recantos do universo. Então, Deus não está distante de nós, Deus está conosco a todos os momentos, está aqui. E justamente a prece, a oração, ela vem para esse recurso de sintonia, de conexão, de aumento da percepção desse ser divino, desse divino conosco. Então nós precisamos aprender a nos conectar com a presença de Deus. Estabelecermos uma conexão com Deus, a fim de que então possa fluir, tanto de nós para Ele, como do Criador para conosco também, essa conexão. A questão 658 do Livro dos Espíritos, ela diz que a intenção, o sentimento com que se faz a prece, ela vale muito mais do que qualquer outros aspectos. Então eles estão nos dizendo que não importa a forma, não importa os aspectos exteriores, não importa a quantidade de palavras que nós vamos dizer. O que realmente importa, o que interessa, é a nossa intenção, é a intenção com que a gente faz aquela prece. E lá na questão 659, Kardec pergunta qual é o caráter geral da prece. E os Espíritos então vão nos dizer que a prece ela é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se colocar em comunicação com o divino, com Deus. E eles ainda dizem que pela prece nós podemos propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. E aí então veio um questionamento: como será que está a nossa prece? Como é que eu tenho feito a minha prece? Será que eu ainda estou valorizando muito os aspectos exteriores, palavras bonitas, quantidade de palavras? Será que eu estou só repetindo aquelas orações que me foram passadas de gerações, tá? Mas sem pensar naquilo que estou dizendo? Ou será que realmente eu estou sentindo aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou proferindo? Porque muitas vezes nós temos dificuldade, nós temos até mesmo receio muitas vezes de fazer uma oração, principalmente se nós formos fazer em público. Tá? E um exemplo disso, tá? É quando a gente está no grupo de estudos. Abre o momento da prece, veja, aquele silêncio, todo mundo fica com receio de fazer a prece. Como se a prece fosse algo a temer. E aí então esse é o momento de nós pensarmos, tá? Se esse medo não é uma supervalorização dos nossos atos exteriores.
Porque eu acabo pensando, a prece do Jean é mais bonita que a minha. As palavras que o Jean usa é mais bonita que a minha. Nós temos que pensar muitas vezes se não é valorização desses atos exteriores. Se a prece é pensar em Deus, se a prece é falar com Deus, como? Não importa. Com que palavras? Não importa. O tamanho da prece? Não importa. O importante é que essa prece, essa oração, ela seja um ato de adoração, ela seja de coração, no sentido mais profundo. Tá? Que nós possamos reconhecer, então, a nossa pequenez, o reconhecimento de que Deus é o Criador. E o próprio Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás no céu, nós estamos elevando o Pai Nosso que estás no céu, ele é superior a nós. Então, que ela seja de coração. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus ele fala: não oreis como os gentios, que pensam que pelo excesso de palavras serão ouvidos. Então eles estão dizendo que o importante é o sentimento, não é a quantidade de palavras. É a disposição, é a abertura com que eu me dispus a falar com Deus, mas também a ouvir a Deus, a captar o que a divindade tem a nos dizer. E eles então nos disseram que pelas preces nós podemos fazer 3 coisas: louvar, agradecer e pedir. Mas nós, na grande maioria das vezes, nós usamos a prece para pedir. Todos nós. Muitas vezes nós queremos fazer da prece uma via de mão única, onde nós só falamos, mas nós não queremos escutar o que Deus tem a nos dizer. Nós queremos muitas vezes dizer o que compete a Ele fazer. Nós queremos que seja do nosso jeito. Nós não estamos muitas vezes dispostos a entender de fato o que nós temos que fazer. E certa vez um repórter perguntou para a Madre Teresa de Calcutá o que ela falava a Deus quando ela estava em oração, quando ela rezava. E ela respondeu: nada, meu filho, eu só escuto. E aí então esse repórter curioso, ele olhou para ela: tá, mas então o que Deus, o que Ele fala para a senhora quando a senhora está em oração? E ela responde: nada, meu filho, Ele só escuta. Então a Madre Teresa está mostrando que a prece, ela é muito mais uma questão de sentimento do que palavras. Tá? É uma conexão mais profunda. Tá? É aprender a escutar também. Então quando nós fizermos uma prece, que a gente possa fazer essa prece com as nossas palavras, com as nossas características, que eu possa ser autêntico, que eu possa ser sincero. Tá? E aí nós vamos conseguir nos libertar dessas necessidades de ficar medindo: a prece de fulano é melhor que a minha, é mais bonita que a minha. Não, o que interessa é que eu seja sincero, que eu fale aquilo que eu estou sentindo. E Deus vai captar, não interessa a quantidade de palavras. Então que a prece seja esse ato sincero. Mas também que a gente não faça da prece, como muitas vezes, principalmente em público também, tá? Que a gente tenha esse cuidado de acabar não sendo que a prece ela se transforme numa poesia, num discurso, numa palestra interminável. É claro que se for espontâneo, tudo bem. Mas nós temos que ver que ela não seja, então, a prece ela não seja um recurso de expansão da nossa vaidade. Que ela seja simples, singela, tá? De coração, porque muitas vezes ela pode acabar, o que é para ser uma coisa singela, uma prece, ela pode acabar numa palestra interminável. Então que a gente possa ter esse cuidado. Mas em geral, então, quando fazemos uma prece, nós procuramos com essa prece mudar as circunstâncias que nos cercam. Quando nós oramos, nós acabamos pedindo a Deus, a Jesus, a nossos benfeitores, que eles atuem nas circunstâncias da nossa vida. E isso é uma das finalidades da prece. A prece, quando ela é feita com sinceridade, com fervor, ela vai impactar nas esferas superiores e ela vai convidar então os seres superiores, os nossos benfeitores, a secundarem os nossos esforços. Tá? E vão nos ajudar a ajustar as circunstâncias, mas segundo o nosso merecimento, segundo as nossas necessidades, e não como eu acho que tem que ser. O livro Entre o Céu e a Terra, ele tem todo um enredo do livro no início de uma prece feita por
aparece nesse livro, e todo o enredo do livro, ele vai nessa prece. E a partir dessa prece, vai se desdobrar uma série de atividades dos benfeitores espirituais, que eles vão amparando então essas pessoas que necessitavam, eles vão ajustando, eles vão inspirando, orientando essas pessoas. Claro que na medida do possível, na medida que tiverem o merecimento. Mas é uma prece feita de uma criança, com sinceridade. Tá? Inclusive, não li todo o livro, mas a Maribel me deu, ela disse que a prece foi feita para a mãe desse menino que estava no umbral, que estava no umbral e a mãe não poderia atender, mas os benfeitores conseguiram atender. Tá? Então é tudo através de uma prece. Então essa é uma das finalidades da prece. Mas nós não podemos considerar como finalidade central. Porque às vezes, as circunstâncias que nós queremos que mude, elas não vão mudar, elas não vão se alterar como nós queremos. E aí nós vamos o quê? Ficar desacreditados, nós vamos ficar batidos porque minhas orações não são ouvidas. Não são atendidas como eu queria que fosse atendido. Emmanuel nos diz que no livro Vinha de Luz, no capítulo 98, ele nos fala sobre um versículo de Atos dos Apóstolos, tá? No capítulo 31, capítulo 4, aliás, versículo 31, que é uma frase curta que ele diz: e pendurado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E Emmanuel então vem trazer o que os discípulos quiseram dizer. Tá? Eles dizem que os discípulos estavam em reunião e num certo momento eles entraram em oração. E aí o evangelista Lucas diz que o lugar onde eles estavam se moveu aquele lugar onde eles estavam. Então Emmanuel vem explicar que ele quis dizer que a partir do momento que nós entramos em oração, que nós estamos em prece, nós estamos mudando de lugar de onde nós estamos. Nós saímos desse lugar que nós estamos e vamos para um outro lugar. Tá? Embora nós sejamos espíritos encarnados, nós temos que entender que nós não moramos na casa, eu não moro na minha casa, eu não moro nesta cidade. Tá? Nós moramos aonde? Nós moramos no local onde nós projetamos nosso pensamento, onde nós estamos com o nosso sentimento. Tá? Nós moramos aonde nós estamos sintonizados. Jesus disse que cada um de nós mora na residência mental, na casa mental. Então, nessa perspectiva, nós temos que parar e pensar diariamente em que local realmente eu estou morando. Aonde está a minha sintonia? Então, orar, a prece, ela é o recurso fundamental de mudança de sintonia, mudança de moradia, de localização mental. E Calderaro, o Espírito Calderaro, ele nos diz lá no livro O Mundo Maior, que a nossa casa mental ela é constituída de 3 andares: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente é aquele que ele está envolvido com o nosso passado, com as nossas tendências inferiores, com os nossos instintos. O consciente é onde nós agimos, onde nós trabalhamos, onde nós utilizamos a nossa vontade. E o superconsciente é onde nós buscamos as nossas metas, os nossos ideais superiores. E a Darwin nos destaca então que muitos indivíduos, eles acabam, pela invigilância, pelo descuidado, acabam se encaminhando lá para o subsolo, para o último degrau dessa casa mental, lá para o porão dessa casa mental. E passa boa parte da sua existência vivendo lá. Sem buscas elevadas, sem conexões com Deus, com o mais elevado, sem vontade fortalecida para que possa haver mudanças na sua vida. Isso tudo ele diz porque não tem treinado essa mudança de moradia, não tem exercitado então esse recurso da oração, da prece. Por isso a prece então, muito mais do que mudar as circunstâncias, como nós queremos, ela tem finalidade principal da prece, é que a gente possa mudar a mim mesmo. Mudar o modo de como eu vou enxergar essa circunstância. Então, muitas vezes a gente
acaba decepcionado com a prece porque nós queremos uma mudança de circunstância. Tá? Mas a divindade entende que nós temos que passar por essas circunstâncias. Nós estamos aqui, nós precisamos passar, nós vamos aprender alguma coisa com isso. Tá? Então, nós acabamos ficando chateados porque a prece não foi ouvida. Só que a prece, ela é para que a gente possa aprender a lidar com essas circunstâncias, mesmo quando a gente ache essas circunstâncias difíceis. É aí que a gente precisa da prece, da oração, tá? Porque ela não está destinada a mudar a circunstância, mas ela está destinada a me fortalecer, a fortalecer com que eu possa aprender a lidar com essa circunstância. Ela está destinada a que eu possa saber por que eu estou passando por essa circunstância. Qual é a finalidade? E a partir disso, quando eu entender isso, tá, eu vou começar a preparar melhor o meu mundo interior, esse nosso terreno interior. E aí sim, então nós vamos poder, nessa nossa moradia interna, nós vamos poder construir bases mais sólidas. Nós vamos construir um edifício de paz e de felicidade dentro de nós, através da prece, mas não mudando circunstâncias, sim entendendo por que aquelas circunstâncias. Por isso que a prece, mais do que mudar a circunstância, mais do que mudar aquela dor pela qual nós estamos passando, essas lutas, dificuldades, ela tem a finalidade de ensinar que a gente possa mudar. Que nós possamos avaliar essa dificuldade de uma outra perspectiva, tá? De uma perspectiva muito mais elevada. Então ela vem nos trazer coragem, força, paciência, resignação, a fim de que eu possa superar, passar por essa experiência. Tá? E aí eu vou aprender, vou entesourar de riqueza espiritual, através do que a prece tem a me dar, através do que aquela circunstância que eu estou passando, ela vai me trazer esse enriquecimento. Por isso, quando tivermos algum problema, esse problema, ele, na realidade, ele veio atender alguma necessidade, algum despertamento dentro de mim, alguma mudança de ajuste que eu tenho que fazer nesse meu caminho. Então, a prece é para que eu possa entender isso, que eu possa fazer esse ajuste de conduta. E a mudança, quando ela é feita com sinceridade, com confiança, com disposição, tá? Pode apostar que essa prece vai ser sempre atendida e nós vamos conseguir então progredir espiritualmente. Então, quando nós estamos orando, nós internamente nós estamos fazendo esse movimento de deixar esse lugar que nós estamos, esse lugar de pessimismo, de desesperança, de revolta, de abatimento. Tá? E aí nós vamos nos elevar a um outro patamar, um patamar de esperança, de coragem, de força, um patamar de entendimento daquilo que eu estou passando. E quando eu conseguir compreender isso, aí eu vou conseguir agradecer essas experiências, eu vou conseguir superar essas dificuldades com muito mais força, tá? Sem revolta. Por isso que temos que entender que a finalidade da prece ela não é mudar essa circunstância, não é mudar algo fora de mim. Ela tem que começar mudando dentro de mim. Eu tenho que começar a mudar a mim mesmo, aprender com essas circunstâncias. O Jesus, quando apresenta a oração do Pai Nosso, no capítulo 18 do livro Boa Nova, ele fala da prece como um recurso de comunhão, de uma conexão permanente com Deus, com o Criador. E Jesus diz então que a prece deve ser cultivada de tal modo que ela se torne algo em nossa vida assim, permanente, como respirar. Porque orar é muito mais que palavras. Orar é estar numa conexão com Deus, é estar nessa sintonia com Deus. Então nós podemos, a todos os nossos minutos, a todo o nosso momento, em cada pensamento, estarmos conectados com Deus. E aí nós podemos então tornar a prece algo tão natural como respirar. E nesse capítulo do livro Boa Nova,
Jesus, ele está falando, ele fala que tem que então tentar manter a conexão, essa conexão. Mas Simão Pedro chega para Jesus e diz que, para Jesus, que ele está tentando manter essa conexão, mas que está meio difícil, ele está desiludido, porque as preces deles não estão dando muito certo. E Jesus então pergunta a Simão: Simão, o que você tem pedido a ele? E Simão diz: eu tenho pedido que a sua bondade divina guie meus caminhos e me ajude nas soluções de umas questões materiais que eu tenho. E Jesus então, com toda a sua bondade, ele olha para Simão Pedro e diz: enquanto orar ao Pai pedindo que ele atenda a teus caprichos, muito provavelmente ficarás desalentado, desiludido e inquieto. A partir do momento que passar a orar ao Pai, rogando que ele te ajude a entender a sua vontade justa e sábia a teu respeito, então receberás da prece os bens divinos de consolo e de paz. Tá? Isso que Jesus passa para Simão Pedro. Então, mais do que pedir a Deus, faça isso por mim, faça isso pelo aquele irmão que está sofrendo, resolva essa questão por mim, resolva essa questão por fulano que está sofrendo, que nós possamos falar: me ajude aquela pessoa a passar por essa experiência, ajude a entender o porquê dessa experiência, o que essa experiência veio ensinar. Então essa é a finalidade da prece que nós temos que ter. Porque se nós tivermos que passar por uma situação, nós vamos passar. Então que nós possamos passar entendendo essa situação, possamos passar com esperança, com fé, sabendo que nós estamos passando e que estamos nos enriquecendo com isso. Então que possamos pedir para nós e para outras pessoas que Jesus, que Deus ajude a entender o porquê daquela situação, ao invés de querendo dizer o que Deus deve fazer. Estou sofrendo, me faça passar essa dor agora, mas eu tenho que entender o porquê daquela dor. E Jesus, sendo os Espíritos, o Espírito mais elevado que esteve entre nós, ele seguidamente orava pedindo orientação a Deus. Imagina, nós somos totalmente imperfeitos. Então nós não somos ainda autossuficientes. E a prece é esse recurso fundamental para que nós possamos ter um entendimento nesse processo de reconhecimento de que essa mudança, a grande mudança, tem que ser feita em mim, interna. Eu mesmo tenho que fazer essa mudança. A questão 660 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a prece torna o homem melhor. E eles respondem que sim. Porque aquele que ora com confiança, com fervor, se torna mais forte para vencer as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assistir os espíritos. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. E na mesma questão, Kardec pergunta: mas por que ocorre que certas pessoas que oram muito, mas ainda permanecem invejosas e egoístas? E os espíritos então vão responder que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Então eles dizem: essas pessoas acham que o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. A prece para eles é uma ocupação, diz os espíritos, um emprego de tempo, mas não um estudo de si mesmo como deveria ser. E aí os espíritos dizem: não é o remédio que é ineficaz, é a maneira como esse remédio é empregado que está ineficaz. Então, mais uma vez eles estão dizendo que a prece é um estudo de nós, é um mergulhar no meu interior, é um me conhecer, me inteirar do que eu sou, o que eu preciso mudar, quais são as minhas aflições, quais são ainda as minhas más tendências, minhas más paixões, todas aquelas aflições que estão dentro de nós, tá? E que só depende de mim para que elas sejam removidas. Só que muitas vezes nós não olhamos, nós não percebemos, porque nós não fazemos da prece esse recurso de autoconhecimento, de um estudo de nós mesmos. Por isso que o momento da prece, e a gente sempre fala aqui, ele é de acerenar, é acalmar, é perceber tudo aquilo que vai no nosso coração, para que então nós possamos atuar nesse nosso eu interior.
Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 6, ele diz: quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Jesus não está falando, vai lá na tua casa, no teu quarto, lá te esconde e fecha a porta lá. Não é desse quarto físico. Tá? Jesus está dizendo: entra lá no teu quarto, naquele recanto mais íntimo de você, de ti mesmo, e fecha a porta. Ou seja, te desconecta do mundo, deixa o mundo um pouco de lado, deixa as circunstâncias de lado, esteja você com você nesse momento. Então te desconecta, te fecha nesse espaço. E aí ele pede então para que a gente entre nesse quarto mais íntimo e que possamos então acerenar o nosso coração, mergulhar em nós mesmos, nos conhecermos. E aí nós vamos estar então muito mais aptos para atuar, para agir, para entender melhor o que está gerando aquela dor, o que está gerando aquele sofrimento. E aí eu vou perceber então que não são as circunstâncias que estão causando a dor. O que me causa dor são as emoções em que eu me vinculei naquelas circunstâncias. Tá? Então, esse sofrimento vai acabar mudando quando eu entender isso. Essa enfermidade que está vinculada a essa revolta, ela vai acabar mudando, ela vai se converter através desse processo de prece, de eu me conhecer, de ver que aquele sentimento que eu estou me vinculando a essa dor. Não? E aí então nós temos que usar a prece para esse aprendizado. Por isso que nós temos que perceber que o momento da prece, essa oportunidade que a prece nos oportuniza, é para o nosso autoconhecimento. E aí nós vamos conseguir então nos orientar melhor as nossas ações. E a palavra oração já diz, tem que ter oração, tem que ter ação, né, gente? Essa ação tem que ser uma ação modificada, uma ação renovada. Então que nós possamos ter essa ação, esse esforço de fazer diferente, de mudar, de me harmonizar um pouco mais com essa vontade divina, de acolher essa orientação divina na nossa vida. Eu me lembro de uma história, há muito tempo atrás, que existia um indivíduo que foi conversar com Deus. E ele, em sua conversa com Deus, ele chega para Deus e pergunta para Deus: Deus, o que é um segundo para você? E Deus responde: 1 milhão de anos. E aí ele olha para Deus e diz: tá, e o que são 10 milhões de reais para você? E Deus diz: não é nada, meu filho. E aí ele então pede: tá, e por que o Senhor não me dá um pouco desse nada? E Deus responde: tenha paciência de esperar no Senhor. Então, muitas vezes, nós, além de fazer oração, querer dizer o que nós queremos naquele momento, naquela nossa hora. Nós não temos a paciência também de esperar, que não é a nossa hora. Por isso, meus irmãos, a prece, ela é a respiração da alma, que nos dá um vigor, que nos dá uma orientação, que nos dá um rumo para agir. Por isso que juntos, oração e ação, elas vão impulsionar o nosso progresso. E para finalizar, Darwin nos deixa uma mensagem do mecanismo da dignidade, no livro Mecanismo de Dignidade, que diz: orar é o recurso mais fundamental para a renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então, que nós possamos fazer da prece, da oração, esse estudo de nós mesmos, esse aprendizado de nós mesmos. E com certeza nós vamos colher bons frutos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, que tenhamos todos uma excelente semana. Muito obrigado.